Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Neste canal você vai assistir vídeos de resolução de questões de matemática que caíram no Enem. Eu sou o professor Wagner. Hoje nós vamos ver a resolução da questão 138, Enem 2020, caderno amarelo. Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas três hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro, que fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100 centímetros de altura, incluindo a sua base. Logo abaixo vocês têm as duas figuras que representam essa situação. Continuando o texto, a miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior da caixa de vidro em formato de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2, de modo que a base do troféu seja colada na base da caixa, distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Deve ainda haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Nessas condições, desejo fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetro dessa caixa de vidro deverá ser igual a... Vamos pensar assim, alunos. Primeiro, vamos pensar na base da miniatura. Então, a miniatura ela precisa ter uma base 6 por 6. Por quê? Porque está escrito que a distância entre o suporte dela e a parte de fora, ou seja, a distância, vou ler aqui para vocês, ó. A distância das paredes laterais da caixa de vidro devem ter pelo menos 1 centímetro. A distância da parede lateral, então 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro, sobraram 6 centímetros. Então, no máximo, ele pode ter 6 centímetros. Como essa figura é quadrada, então ela tem que ser um quadrado de lado 6 centímetros. A base do troféu, né, nós estamos vendo a figura aqui, 50 por 50. Daí, nós podemos tirar a razão de proporção, que é justamente 6 sobre 50, ok? Terceira coisa a se considerar é a razão, cálculo do R pela razão das esferas. Então, olha só, R grande, R pequeno, que é o raio da esfera menor, dividido pelo raio da esfera maior, vai ser igual a R sobre 15. Por quê? Porque está escrito aqui que a esfera do troféu tem um diâmetro de 30 centímetros. Então, se o diâmetro é 30, o raio é 15, certo? Como nós já achamos que a razão da proporção é 6 sobre 50, então R sobre 15 tem que ser igual a 6 sobre 50. Daí, multiplicando em cruz, certo? Lei da proporção, 50 vezes raio é igual a 6 vezes 15. Então, 50 vezes raio é igual a 6 vezes 15, 90. 50 vezes quanto que dá 90? 1,8. Então, já descobrimos o valor do raio dessa miniatura. O raio da esfera da miniatura tem que ser 1,8. Continuando, proporção das esferas. O raio da pequena dividido pelo raio da grande tem que ser igual à altura do troféu pequeno pela altura do grande, ok? Então, multiplicando em cruz, olha só, 100 vezes a altura, olha só, 100 vezes o raio, desculpa, 100 vezes o raio é igual a 15 vezes a altura. Só enfatizando, estamos vendo a proporção entre as esferas. O raio da pequena pelo raio da grande. A altura da pequena, a altura da grande, ok? Multiplicando em cruz, substituindo, nós já vimos no slide anterior que o raio da esfera pequena é 1,8. Então,
100 vezes 1,8 é 180, dividido por 15, 12 centímetros. Então, 12 centímetros é a altura da, do troféu pequeno, da miniatura. Sabendo disso, qual vai ser o cálculo da altura do suporte? Lá está escrito que tem que sobrar 2 centímetros, né? Que a esfera miniatura tem que estar a uma distância de 2 centímetros da parte superior. Então, a altura é igual a 12 mais 2, que é 14 centímetros. Resposta letra B. Solução, resposta letra B. Boa preparação para o próximo Enem. Deus te abençoe.